Uma das coisas que mais me pedem é indicações de filmes e séries. E hoje eu vim fazer uma indicação para vocês. Mas antes, eu gostaria de fazer um exercício mental. Pense num filme ou numa série que você gosta. Pensou? Agora, será que essa série ou esse filme que você está em mente tem alguma obra escrita a respeito dele? Um livro ou uma HQ? Hoje em dia é natural as obras da sétima arte utilizar como base livros ou até mesmo HQs, não é? Por quê? Porque um livro ele consegue desenvolver a história com uma liberdade muito maior que uma série ou que um filme. Por quê? Porque ali eles não têm gasto com CGI ou gasto para ir em algum lugar para poder gravar e pagar também um ator muito bom para poder ter um melhor marketing ali para poder vender, né? Então, digamos que um livro ou uma HQ tem essa liberdade de poder escrever e descrever qualquer lugar muito mais fácil do que um filme ou uma série. E por conta disso, eu acho que seria interessante, às vezes, por intermédio de um filme ou de uma série que você gosta, você pesquisar se há uma obra escrita. Por quê? Porque ali vai ter um desenvolvimento muito maior a respeito da ambientação ou até mesmo do personagem que você gosta. E por isso, eu vim indicar para vocês aqui um livro de terror por um escritor brasileiro. É este livro aqui, ó, A Catedral Sacrílega e Outros Contos, por Thiago Sevla, da editora Dríade. Olha que livro maravilhoso. Primeiro eu gostaria de falar a respeito desta obra, desta capa. Ah, Gabriel, não pode julgar o livro pela capa, mas eu posso julgar a capa, não é mesmo? E olha que capa maravilhosa. E o livro é condescendente, isso que é legal, porque realmente existem livros aí que são lindos, porém você vai ler e você perde tempo. Eu sou daqueles que quando eu começo a ler um livro e não prende minha atenção, eu abandono. Eu não sei se vocês têm esse costume de abandonar uma leitura, mas eu abandono leitura, filme ou série que às vezes você chega até um certo ponto e não tem aquele interesse mais, porque não é o que você esperava, né? Eu vou contar também para vocês como eu cheguei a esse livro. Estava eu nas minhas redes sociais, apareceu esta obra aqui, eu voltei no feed para dar uma olhada, eu falei, nossa, mas que livro lindo, né? Se vocês derem uma olhada aqui, vai ficar melhor aqui, claro, no vídeo, no YouTube. Eu fiz um Reels lá, mas não dá para apresentar muito bem, mas aqui no YouTube é muito melhor, né? Ó, olha os detalhes dessa capa. E o legal, sabe o que é? Que o Thiago é responsável pela obra inteira. Ele fez as edições das ilustrações e ficou assim. Olha isso. Então ele é um cara que desenvolveu e é a obra completa dele, né? Isso que é legal. Por quê? Porque isso representa a escrita e também o design que ele fez. Então, para vocês verem a qualidade já que tem na capa, tem dentro do livro também. O Thiago, ele é produtor também de outras capas, um designer, né? Então ele trabalha com isso e dedicou anos da sua vida para essa obra aqui. E o mais legal é falar que é um brasileiro, né? Um brasileiro escrevendo um livro de terror com 22 contos. E galera, todos os contos que eu li aqui, eu queria um livro de cada conto para desenvolver mais ainda os personagens, a ambientação, porque cada conto aqui é sensacional. O Thiago fez uma dedicatória aqui para mim do livro, né? Ó, Gabriel, muito obrigado por a sua amizade, por sempre apoiar a literatura brasileira independente. Tomara que goste do livro. Gostei, Thiago, gostei muito. E também tudo de bom para você e sua família. Abraços. Thiago enviou aqui esse livro para mim, né? E eu fiz a leitura, achei sensacional. Como é um livro de contos, não sei se vocês já fizeram a leitura de um livro de conto, mas ele é uma leitura, digamos assim, mais fácil. Por quê? Porque você pode ler um conto, digamos assim, por dia, 2 contos por dia, depende do tempo que você tem, da forma da leitura que você tem. Tem muita gente que fala assim, eu tenho que ler rápido, quanto mais livros eu ler, melhor. Não, não é assim que funciona. O importante é você fazer a leitura e conseguir absorver. Essa daí de ter que ler muitos livros, não sei quem inventou isso, não é assim que funciona, né? Então não se cobre quando começar a ler um livro. E esse livro aqui é um livro que você tem que ter
saber, digamos assim, degustar, porque para quem gosta de ler ou para quem gosta de terror, poxa, isso daqui é um prato cheio. E a dedicação dele aqui, ó, é aqui, ó. Aqui há contos de terror. Contudo, o maior terror da minha vida seria ter pais que não fossem Lícia e Roberto. A eles dedico o meu amor e este livro. Olha que dedicatória maravilhosa o Thiago, né? Logo no começo do livro aí já demonstra quem é um cara, gente boa pra caramba, um cara família, respeitador. Então, logo no começo você já vai entender sobre o que é o livro, quando ele coloca aqui também a descrição de um livro, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Tá aqui, ó. A única maneira de livrar-se de uma tentação é ceder a ela. E também tem aqui uma parte também do livro do Drácula, de Bram Stoker. Ouça-os, os filhos da noite, que música eles fazem. Galera, você vai ver filosofias dentro desse livro, fora, claro, é um livro de terror que há camadas. Geralmente as obras que você absorve, se você olhar às vezes com outros olhos, consegue observar algumas camadas diferentes, não só sobre o que está escrito, mas também sobre o que está subscrito. E ele usa como base aqui, ó, Edgar Allan Poe, que são inspirações para ele, como ele mesmo diz aqui, ó. Edgar Allan Poe, para quem conhece, para mim digamos assim, um mestre dos mestres de terror, né? Eu queria falar uma palavra mais bonita, mas eu não tenho tanto assim um dicionário aqui na minha casa que eu possa utilizar para falar melhor, né? Mas eu gosto mais do Edgar Allan Poe do que, por exemplo, o próprio Bram Stoker, que é o escritor de Drácula. Tem aqui o Oscar Wilde, que foi citado aqui agora há pouco a respeito do Retrato de Dorian Gray. Machado de Assis, que também é um excelente escritor brasileiro, né? Ele só não é o maior escritor porque eu vi um vídeo a turma falando que é difícil traduzir o que ele quer falar a respeito de alguns temas aí, né? Que só brasileiro entende, então às vezes a tradução fica difícil. Mas aqui, ó, há outros escritores que ele digamos assim, influenciado, por exemplo, como Shakespeare, né? Então, esse livro aqui tem 22 contos, com a qualidade que você vê aqui na capa, com a qualidade de um cara que é fã de terror, que é um fã de literatura, que é um fã de boa música. Além de tudo, o Thiago, ele é um músico, né? Mas falando aqui do livro, esses contos aqui que ele descreve são sensacionais. Eu vou falar a respeito de alguns e não muito, porque eu também não quero dar spoiler. O livro ele consiste a respeito de vampiros, a respeito de bruxas, de zumbis. Tem mitologia brasileira como sereias, assim por diante. Então a pesquisa que o Thiago fez para fazer cada conto aqui é sensacional. Eu já vou pedir para vocês seguirem o Thiago, @ThiagoSevla na rede social, porque daí você vai entender melhor a respeito dos contos que ele fez aqui, porque ele posta muito sobre mitologia de vários locais no mundo. Então é o que você vai encontrar aqui. Além de tudo, muito conhecimento, porque não é só uma romantização, é informação a respeito de vários tipos de mitologia. Os primeiros 2 contos já chamaram minha atenção, não tem como não chamar, tanto que o primeiro é O Contrito, passa a respeito de um homem que cometeu um crime no estado de São Paulo, mas não literalmente só a respeito desse personagem. Eu não vou falar muito porque eu não vou falar nem a respeito do ser que é, mas quando eu fiz a leitura e acabou o conto, eu queria mais. Eu falei, nossa senhora, podia ter uma continuação, né? Porque é um livro de conto, geralmente acaba o conto, acaba a história por ali e, né, passa para outro conto com outros personagens e tudo mais. Porém, o Thiago fez o segundo, ó, Vilipêndio Sanguíneo, que é a continuação do primeiro conto. Eu falei, aí é o que eu queria. Por quê? Porque o primeiro conto já é tão bom que você quer a continuação. Assim como todos os outros contos, eu vou falar mais a respeito dos contos aqui para vocês. Mas eu perguntei ao Thiago, por que você escreveu a continuação de um conto, não fez um conto só? E ele explicou que ele fez esse primeiro conto, os amigos dele leu, né? E queriam continuação, queriam mais informações. Então, graças aos amigos dele, ele fez a continuação e ficou sensacional. Então,
Aqui na continuação há 22 contos, eu não vou falar a respeito de todos. Você pode obter esse livro para poder ler ele por completo, mas tem aqui, por exemplo, Eucaristia Profana, conta a respeito de um homem que entra numa seita e ele vai crescendo dentro dessa seita, só que a reviravolta, o plot twist é muito legal, galera, muito legal mesmo, pode confiar. O Thiago é legal porque ele sabe o que uma pessoa que gosta de ler e uma pessoa que gosta de terror quer numa história. E ele consegue pôr dentro dos contos dele. Por exemplo, aqui, ó, Mortos de Fome, fala a respeito de pessoas que fazem desperdício de comida e o que pode acontecer com respeito a essas pessoas por intermédio de uma mitologia, né, que ele utilizou. Tem aqui, ó, Rigor Mortis, Antropófagos, que é a respeito a respeito de zumbis. E o legal é que o zumbi aqui é diferente dos zumbis que você conhece em The Walking Dead e assim por diante. É um zumbi diferente. Pergunta pra mim o porquê ou o que é, e eu não vou falar porque eu quero que você leia. Mas é diferente e é legal pra caramba. Aqui, ó, Retalhos Macabros também. Pra mim, quando eu li Retalhos Macabros, eu gostei tanto desse conto, quanto também os outros. Eu ficava pensando, mas por que ele não coloca o nome do livro de Retalhos Macabros? Porque pra mim tinha sido melhor, tanto quanto os dois primeiros e assim por diante, né? E eu fui lendo, eu falei, mas dava pra ele pôr o nome do livro desse daqui e assim por diante. Não, mas então não vamos pôr o nome daquele, vou pôr o nome desse daqui, ó, Retalhos Macabros. Mas daí você vai lendo o próximo e o próximo, você fica pensando, mas não dá pra escolher. Tanto que eu já falei pro Thiago, ele poderia escrever um livro de cada conto, continuar as histórias porque são sensacionais. Mas Retalhos Macabros, pra mim, foi uma reviravolta muito legal, muito legal. Sabe, fazer uma série, dava pra fazer uma série do livro, cada episódio um conto, ficaria muito legal. Mas você pega aqui a Maldições Manauaras, deve ser assim que pronuncia, né? Que é sobre lendas brasileiras que ele colocou nesse conto. Então, se você gosta de lendas brasileiras, vai gostar muito desse conto aqui. Porém, a Catedral Sacrílega, que é o nome do livro, eu entendi o porquê ele colocou o nome, porque para mim, dentre todos esses contos, a Catedral Sacrílega é a melhor história que tem nesse livro. Vai passando os tempos, né? Vai passando o tempo aqui na história. Então ele vai colocando aqui, por exemplo, ó, São Vicente, Brasil, 25 de agosto de 1888. Depois passa um tempo aqui, ó, em Portugal, 27 de junho de 1894 e assim por diante. Vai passando o tempo. Depois volta para o Brasil, Rio de Janeiro, 9 de julho de 1895. É muito legal porque o ser que está aqui é um ser, digamos assim, mortal. Eu posso falar isso para não estragar, não quero dar muitas informações. Mas a respeito da Raika. Raika tem a Ayla também, a Ayla, que tem as transcrições aqui, né, no livro, no conto. Eu tô lendo aqui, mas eu não posso falar a respeito do que é, mas é o melhor conto, é o último conto. O Thiago ficou esperto, hein? Colocou no último para você falar. E vocês, galera, que quiserem ler, não um conto atrás do outro, se vocês quiserem ler de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente, vocês podem, porque como é um livro de conto, para você que não tem o costume de ler, não é uma continuação, não sei o primeiro e o segundo. Eu acho que seria interessante ler nessa sequência, né? Mas fora isso, pode ler, quero ler aqui a peleja, peleja em Atenas, quero ler esse que eu acho legal, Mortos de Fome e assim por diante, né? Pode ler na sequência que vocês desejarem. E galera, aproveitando que estamos aqui no YouTube, eu vou mostrar melhor também a obra aqui para vocês. Dentro do livro há várias artes, né? Olha aqui, ó, várias artes que o Thiago fez, a edição das artes para adequar aqui ao livro, né? Olha que obras maravilhosas. O que eu falei pro Thiago que dá vontade de fazer a tatuagem dessas obras. Olha isso, lindo. Todos os começos dos contos tem aqui essas obras que ele fez. Aqui é outro conto, outra obra, né? As edições que ele fez aqui, ó. Olha isso. Para quem gosta de terror, para quem gosta de ler, ter um livro assim na sua estante, olha isso, lindo demais. Quando eu vi nas redes sociais, eu já queria, né? Olha isso. E para minha sorte, eu consegui conversar com o Thiago, ele enviou para mim, né?
fiz a leitura, amei o livro, tanto que eu tô falando dele aqui. Eu sou sincero, se eu não gostasse do livro, eu não ia falar pro Thiago que eu ia fazer uma resenha aqui, né? E se vocês observarem bem, é que eu não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas é aquela página amarela, sabe? É uma excelente qualidade, tá vendo? Ó, uma página grossa, que não fica lá transparente, sabe? Às vezes você vai ler um livro, fica transparente. Então você que é leitor vai me entender bem. É um livro com páginas amarelas, que não vai cansar a sua vista, não vai fazer mal para a sua vista, né? E aqui no final, né, há mais obras, né? E eu achei lindo. E é o que eu falei, dá até para fazer tatuagem, né? Aqui está o Thiago, né? Um cara muito gente boa, um cara família, um cara respeitador. Então esse livro aqui conta a respeito de vários contos, mas no começo e no final fala a respeito aqui do escritor Thiago Sevra. Ele é um músico, porém com o tempo, a vida, como ele fala no começo aqui, traçou uma linha e ele é um andarilho e só seguiu, né? Então ele era para ser um músico, começou a mexer na parte de edições de capas de livros, né? E já tinha escrito seu livro, já estava se desenvolvendo e hoje é um escritor de uma obra maravilhosa, da qual eu tenho orgulho de falar aqui para vocês, que é de um escritor brasileiro. A gente tende a pensar que aqui no Brasil a gente não tem a qualidade de fora, né, da Europa ou da América do Norte, né? Mas quando você ler essa obra aqui, você vai ver que a gente tem aqui qualidade no Brasil, sim, de um escritor brasileiro a respeito de terror. E é muito legal porque ele é um escritor independente, né? Então, vocês pensam assim, mas vai falar para apoiar porque é um escritor independente, precisa não. Eu tô falando para vocês que é uma obra que vocês vão ler, vão gostar, vão achar muito legal ter isso aqui na sua estante. Olha isso aqui. Mas eu não gosto de ler, mas isso daqui é um quadro. Você pode colocar como se fosse um quadro na sua estante. Olha só. Não é legal? A representação que o Thiago fez bem feita. Tá vendo? Ó? Muito bem feita aqui. Já para chamar a atenção e é condescendente com os contos que tem aqui dentro desse livro. Olha, toda vez que você para numa página, tem também aqui uma obra de arte, você para, fica analisando o traço. Foi uma edição muito bem feita, é uma edição muito bem feita pela editora de Dríade. Muito legal, galera. Eu fico vendo aqui, eu vou reler esse livro, não tem nem como não reler. É muito legal, são 22 contos. Então, vou ler um, olha aqui, ó, que legal. Vou ler um conto hoje, depois eu leio outro para relembrar as histórias. É como fosse ler, como fosse reassistir um filme, reassistir uma série que você gostou. Então, o Thiago deixa disponível para vocês comprarem esse livro aqui, tanto pela editora dele, aqui ó, www.driadeeditora.com.br. Tem um e-mail dele aqui também, que eu vou deixar disponível para vocês. A pausa aí, dá uma olhada. Também tem as redes sociais aqui, ó, no Instagram, sevra.t.s. Tem o Facebook também, vou deixar aqui de novo para vocês darem uma olhada, se quiserem entrar em contato com ele. E também, se vocês pesquisarem o nome A Catedral Sacrílega e outros contos, tanto no Google, você vai encontrar para comprar sim esse livro e obter ele para você poder ler e também deixar aí na sua estante. Eu deixo na minha estante de livros que está ali atrás, não sei se vocês conseguem ver, tá um pouquinho escuro, né? Mas ali são os meus livros e eu deixo esse livro em destaque lá porque é um livro maravilhoso, né? E representa tudo que tem naquela estante ali, que são livros de terror. E esse daqui para mim é diferente, porque é de um amigo. Eu fiz amizade com o Thiago e eu posso dizer para vocês que é um cara que tem conhecimento, um cara inteligente, um cara respeitador, perdão, eu bati aqui, né? Desculpe aí. É um cara que sabe o que uma pessoa de terror, que gosta de terror, quer no livro. Então é com prazer que eu falo aqui para vocês comprarem e ler um livro que é escrito por um brasileiro, que é escrito com muito carinho, com dedicação, por anos. O Thiago é um cara que ele é perfeccionista, então ele relê o conto, edita de novo, pede para amigos profissionais aí, familiares profissionais da língua portuguesa para fazer a leitura do livro, corrigir. Então você vai ver a qualidade da escrita,
da edição, tudo mais. Então, galera, indico para vocês para obter esse livro aqui. E fiquem ligados nas redes sociais, tanto num pouco de terror, por favor, também no livros, filmes, séries e memes, porque o Thiago fez um envio não só de um exemplar, mas de 2. E esse aqui vai para um sorteio. Então você pode acabar ganhando esse livro. Então fique esperto aí nas redes sociais, tanto nesses que eu falei, um pouco de terror, por favor, quanto livros, filmes, séries e memes, e também no Instagram dele, @sevla.t.s, que ele também vai lá avisar quando tiver esse sorteio dessa obra maravilhosa. Mas se você é apressado, não quer esperar sair o resultado do sorteio e já quer a obra, pode pesquisar a respeito de Catedral Sacrílega, que você vai encontrar para poder comprar, né? Mas imagine, você compra, acaba ganhando e dá para você presentear uma pessoa que você gosta com uma obra dessa aqui, muito legal mesmo. E eu mesmo, se eu pudesse, eu ficaria com os 2. Gabriel, você é sem graça. Não é sem graça. Eu sou apegado em livros, eu gosto de livro. Faz muitos anos que eu gosto de ler. E hoje em dia eu tenho amizade com um escritor brasileiro. Isso daí pra mim, a internet é o que trouxe pra mim. Eu tenho amizades até hoje muito boas a partir da internet, porque, veja bem, galera, saindo um pouco agora da resenha de falar do livro, veja bem, às vezes as pessoas que a gente tem em volta da gente não tem os mesmos os mesmos gostos, né? Então, você consegue entrar em contato com pessoas de longe, que o Thiago mesmo mora perto da praia, eu moro aqui em Sorocaba, né? Então tem nada a ver, se bem que tem a praia que o Manga fez aqui. Tô misturando as coisas, zoeira. Mas eu já tenho amizade com pessoas desse ramo por conta da internet. Tanto que eu comecei um pouco de terror, por favor, primariamente, e depois eu fiz livros, filmes, séries e memes, para ter amizade com pessoas que têm os mesmos gostos que eu, né? Nas minhas redes sociais pessoais eu postava a respeito de livros, de terror, de séries, e ninguém curtia. Não é questão de querer curtida, mas quando a pessoa curte alguma coisa sua, quer dizer que ela tem o mesmo gosto, e eu vi que não tinha ninguém com os mesmos gostos que eu. Então eu fui lá e desenvolvi a página e assim por diante, canal. Tem também um podcast que está parado, que eu pretendo retornar assim, mas o problema é o tempo, né? E aqui mesmo eu fico postando livros, filmes ou alguns temas, não certinho, não toda semana, todo mês, assim por diante, quinzenal que seja, porque infelizmente a gente acaba envelhecendo, virando adulto, tem responsabilidades, pagar boletos, pagar contas, não é? Então às vezes não dá tempo de ficar gravando sempre, mas sempre que possível. Esse livro mesmo, eu fiz a leitura já faz um tempo, porém eu não tive o tempo de sentar aqui, poder gravar e falar com o tempo, né? É o que eu gostaria de fazer sempre, porque é que nem o Reels. Eu fiz um Reels falando a respeito quando eu recebi esse livro, e não dá para mostrar os detalhes do livro como eu pude falar, como eu pude mostrar aqui para vocês. Aqui no YouTube é melhor. Então tem que ter um tempo para sentar, para conversar com vocês aqui e poder falar a respeito das obras, né, que eu trago aqui para vocês. E essa daqui com certeza é uma das melhores que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Também lá, se vocês seguirem um pouco terror, por favor, seguir livros, filmes, séries e memes, e também o Thiago, como eu mostrei ali para vocês. Se vocês seguirem, vocês vão ver que sempre vai estar trazendo conteúdo do máximo possível da minha parte, melhor. Claro que do Thiago, o conteúdo dele que ele posta lá é muito melhor, porque ele faz pesquisas sobre temas variados na questão de mitologia. Para quem gosta, é um prato cheio o perfil dele, então segue lá e vocês vão entender. Mas eu não sei, então entra no perfil do Thiago lá, dá uma olhada nos posts, nos stories e tudo mais. Ele fala a respeito de música e assim por diante. Toda vez que eu converso com o Thiago é uma aula que eu tenho, não é puxando o saco não. Eu já falei para ele, vou falar a respeito de um tema, de alguma coisa, o Thiago vai lá, ele não fica pesquisando, ele já fala para mim, até mesmo para fazer um post eu falo com ele, porque parece que eu estou falando com uma Wikipédia, com a inteligência IA. Ele já traz as informações que eu preciso para fazer o post, e daí sempre desenvolve. Então isso que eu acho que é uma amizade boa, você trocar informações uma pessoa com a outra, né?
temos divergência, por exemplo, o Thiago gosta muito da cultura japonesa, da cultura ali oriental, e eu já não gosto. Porém, a gente conversa a respeito e tem também aqui conto a respeito desse tema que eu li e gostei do conto. Para você ver, quando a pessoa é apaixonada, ela consegue fazer com que outra pessoa que não gosta, às vezes, do tema, se interessar, gostar daquele tema também, porque se você realmente gosta, você consegue fazer a pessoa se interessar. Então é isso aí, galera, fica aqui a dica para vocês obterem, fiquem espertos nas redes sociais, se vocês quiserem obter essa versão, que essa daqui é minha, com dedicatória com meu nome. Claro que eu não vou fazer o sorteio dessa, mas dessa aqui, linda, maravilhosa, ainda não foi lida, ó, tá novinha, entendeu? Então fiquem espertos que a gente vai fazer o sorteio para vocês. Aí as regras vai estar na descrição, então é só ler a descrição lá, seguir certinho, que vocês vão poder obter esta obra aqui de uma forma ou pelo sorteio, ou se quiser comprar também pode obter, que não vai ter erro, tá bom, galera? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui, obrigado por você que segue a gente, deixe os seus comentários a respeito dessa resenha, do que você achou, do que eu posso trazer para vocês, do que eu posso melhorar, eu peço para vocês, façam um comentário aqui, e também segue lá o Thiago, um grande escritor brasileiro a respeito de terror, enriquecendo a literatura brasileira, né? Então, abraço, galera, até a próxima e tchau!